Olá, meu aluno, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Vinícius Melo, eu sou professor aqui da equipe do Master OAB, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em Ciências Criminais e Direitos Humanos e hoje nós vamos falar com vocês sobre um tema muito importante e que vai cair na sua prova, fique atento quanto a isso. Hoje nós vamos falar sobre iter criminis. Antes de entrar nesse assunto, venho falar um pouquinho mais. Quando eu estudei para a prova da OAB, já tem um tempinho a prova, eu passei ainda quando eu estava no 9º período, então eu entendo a luta de vocês, o que é passar na prova da OAB, porque geralmente a gente faz enquanto está na faculdade e tem que conciliar uma série de coisas, né? Na minha época eu tive que conciliar monografia, estágio e a prova da OAB e outros que estão fazendo depois também, mas que tem que conciliar seja a sua família, seja o trabalho. Gente, esse tempo é essencial para que você tenha tranquilidade. Tenha em mente que você está fazendo a sua parte. Se você está estudando, está se dedicando, vai chegar a sua vez e você vai conquistar a sua carteirinha vermelha. Então, hoje, essa aula é essencial para você. Eu vou deixar os meus contatos, como sempre faço, né? Deixo aqui em cima no quadro, se você chegar depois, você saber o meu nome. Deixo aqui também o meu Instagram, caso você tenha interesse de ter algumas dicas lá. Eu venho diariamente sempre postando dicas de direito, concursando Vinícius. Meu nome é Vinícius Melo. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre iter criminis. Gente, preste atenção, você que está anotando aí, já começa a fazer o seu caderno. Depois, você vai ver que tem uma lista de questões aí. Você vê que tem uma lista de questões e nós vamos trabalhar sobre esse tema. Ficou muito grande aqui, vou apagar para poder usar um pouco melhor o quadro. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Galera que está chegando aí, dá um oi, fala aí da onde você é, o seu estado, que hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Lembra que eu falei para vocês na semana passada, quando nós falamos sobre teoria, um pouquinho sobre teoria do delito, mais especificamente sobre tipicidade. Falei para vocês o que era crime, o conceito de crime, falei sobre crime doloso, crime culposo. Hoje, nós vamos falar um outro elemento da tipicidade e que tem muita chance de cair na sua prova. Então, presta atenção no que eu vou falar para você. O primeiro grande aviso que eu tenho que dar para você ao falar sobre iter criminis é o seguinte. Ele está previsto lá do artigo 14 do Código Penal, ao artigo 16 do Código Penal, mais precisamente ao artigo 16. Melhor, também eu vou incluir aqui o crime impossível, então vamos incluir não só o 16, mas também o 17. Eu acho que fica melhor para você fazer essa leitura. Depois você vai pegar o seu código, vai colocar aqui do 14 ao 17 do Código Penal, tá bom? Gente, quando a gente fala sobre iter criminis, qual é a primeira coisa que você tem que trazer na sua mente? Estou falando de iter criminis. É o seguinte, quando eu falo de iter criminis, estou falando para vocês sobre o caminho do crime. Então, você vai anotar aí, caminho do crime. Como regra, gente, esse caminho do crime, ele só funciona para crimes dolosos. Crimes dolosos. Por que você está falando, Vini, que só para crimes dolosos? Essa é a nossa regra geral. Aplica para outras coisas? Sim, eu vou explicar para vocês. Porque eu disse também regra geral, porque são para todos os crimes dolosos que funcionarão com essa questão do iter criminis, são todos? Não são todos. Então, tem uma exceção. Tem um crime chamado os crimes de ímpeto. Crimes de ímpeto. Vini, o que é crimes de ímpeto? Crimes de ímpeto é quando seriam aqueles crimes que a pessoa, ela explodiu no sentimento e ela foi diretamente para a consumação daquele crime. Ela nem chegou a pensar. A nossa discussão, a nossa conversa, quando nós falamos sobre iter criminis aqui, o que eu estou tentando trazer para vocês? Eu vou deixar aqui para vocês conseguirem ver, vocês estão conseguindo me ver.
A nossa conversa, quando eu estou falando para vocês sobre intercrimes, é o seguinte, é falar sobre o caminho do crime. E aí, o caminho do crime, ele vem desde o pensamento, estou pensando em realizar o crime, até consumar todo aquele crime. E é isso que nós vamos falar hoje. As consequências de acontecer uma interrupção no meio do caminho, ou no final, de desistir no meio, ou também no final, tá bom? Preste atenção. Quando eu falei para vocês dos crimes de ímpeto, acontece o seguinte, os crimes de ímpeto, eles não possuem, a ideia é que eles não possuem uma etapa do intercrimes, porque vai direto para a consumação. Vou dar um exemplo. Estou aqui muito irritado porque está calor no estúdio, está muito calor, eu não estou conseguindo dar aula direito, e aí eu resolvo pegar uma arma, que eu tenho uma arma, supostamente, e eu atiro no câmera. Mas eu estava tão irritado que eu nem pensei, eu já consumi aquele crime, já realizei a consumação daquele crime de imediato. Dessa forma, eu fui direto para a consumação. A ideia é que não teria etapas, tá bom? Então, quando a gente fala sobre isso, a ideia é que tenha sempre etapas do crime, e que nós vamos falar através dos elementos. Então, você que está aí, tira print do que nós já falamos até agora, falamos do intercrimes 14 a 17, o caminho do crime, excluindo os crimes de ímpeto, tá bom? Eu vou apagar. Vamos lá. Por que eu vou apagar? Porque eu vou usar o quadro todo. Eu vou fazer alguns esqueminhas para vocês hoje. Vocês vão verificar que tem uma lista de exercícios. Ao final dessa aula, você vai conseguir gabaritar todas essas questões. Eu te garanto, presta atenção, porque isso vai cair na sua prova. Então, fecha o Facebook, fecha o Google, fecha as outras coisas, pega o seu código penal, pois eu vou falar e vou ler com vocês os artigos. E aí você vai falar, nossa, tudo clareou agora. Tá bom? Está bem? Combinado? Feito o trato? Feito o trato, né? Galera aí, ó, tem galera de João Pessoa, galera do Rio de Janeiro, um grande beijo para vocês. Tomando a minha água aqui, para a gente prosseguir. Então, prosseguindo, agora nós vamos falar sobre os elementos do crime. Falei para vocês, acontece. Vamos fazer um esqueminha aqui para vocês, para facilitar. Vou puxar uma seta. Imagina que isso aqui é toda uma linha sucessória de um crime. Todo o que acontece nos crimes. Ele começa pela cogitação. A primeira coisa que você vai pensar é a cogitação de um crime. Meu aluno, preste atenção. O que é cogitar alguma coisa? Eu estou imaginando. Eu estou aqui. Poxa, fulano merecia morrer. Eu queria matar alguém. Queria matar aquela pessoa que é meu inimigo. E aí você pensa naquela situação. Só pensar naquela situação é punível para o direito brasileiro? É punível? É punível. Pensa comigo. Faz sentido? Quantas vezes você, numa raiva ou num momento de estresse, você já pensou em matar alguém? Só pensou em matar alguém. Então, gente, eu respondo para vocês. Cogitar, matar alguém, não é punível. Então, a gente já escreve aqui o esqueminha para vocês. A cogitação, ela não é punível. Beleza, Vini. Você falou para mim que a cogitação não é punível. E depois, o que vem depois da cogitação? Gente, a gente pode falar que depois da cogitação viriam os chamados atos preparatórios. Preste atenção. Atos preparatórios. O que seriam os atos preparatórios? Estou pensando em matar meu inimigo, estou pensando. Mas agora eu não estou só apenas pensando. Agora eu estou preparando para matar aquela pessoa. E aí o que eu penso? Eu falei, eu vou matar essa pessoa com uma faca. E aí eu compro uma faca bem afiada para matar aquela pessoa. Eu estou preparando aquela conduta criminosa que ainda vai acontecer. E aí, em relação a esse ponto, eu também levanto um outro alerta para você. Como regra geral, em regra, não é punível. Por que que eu disse que, em regra, não é punível? E aqui eu disse que não é punível. Porque se tem regra, tem uma exceção.
Beleza? Se tem regra, tem exceção. Qual seria a exceção dos atos preparatórios que não é punível? Presta atenção, lá no artigo 288 do Código Penal, 288 do Código Penal fala sobre o crime de quadrilha ou bando. Deixa eu terminar de anotar aqui para vocês. De quadrilha ou bando. O crime de quadrilha ou bando, ele é punível já nos atos preparatórios. Como que é isso, Vini? Como é que é esse crime de quadrilha ou bando? Como funciona isso? Eu vou explicar. Quando juntam mais de 3 pessoas com a intenção de praticar um crime, preste atenção, com a intenção de praticar um crime, essa pessoa está praticando um crime? Não, ela está intentando a praticar. Está se preparando, estou fazendo uma comitiva para matar o meu inimigo. Estou preparando uma comitiva para conseguir realizar e conseguir pegar o gabarito da prova da OAB para que vocês acertem todas as questões. Exemplo, é claro que eu não faria isso. Então, quadrilha ou bando, ele já pune nos atos preparatórios. Mas, gente, eu estou dando um exemplo de como funciona uma punição nos atos preparatórios. Mas, como regra, não acontece. Lá no caso do homicídio, cogitei matar alguém, comprei a faca. Nada aconteceu para o direito brasileiro, que é a nossa regra geral. Tá bom? Depois, prosseguir aqui, a gente vai falar dos atos executórios. O que seria os atos executórios? Os atos executórios, eles começam exatamente quando se inicia o quê? A realização do núcleo do tipo. Da onde que você tirou que os atos executórios, eles se iniciam com a realização do núcleo do tipo, Vini? Por quê? Nós adotamos no direito brasileiro a teoria objetivo formal. Objetivo formal. E aí essa teoria, ela vai dizer que quando eu começo a praticar o núcleo do tipo, iniciou a execução. Prática, núcleo do tipo. Tá entendendo tudo que eu estou falando até aqui? É muito importante você prestar atenção nisso que eu estou falando. Preste atenção, porque se você não prestar atenção nisso aqui, você vai sentir dúvida no que eu vou falar logo depois e que vai cair na sua prova. E eu não quero você errando, eu quero que você gabarite as questões de direito penal. Então preste atenção, foca no que eu estou falando. Falei para vocês, os atos executórios, ele acontece aqui, a teoria objetivo formal. Com a teoria objetivo formal, ele vai dizer o quê? Que os atos executórios, eles começam com a prática do núcleo do tipo. Quando eu falo para você matar alguém, qual seria o núcleo do tipo? O que seria mais importante nesse delito de homicídio? Matar. Quando eu começo a matar, eu estou matando alguém. É o núcleo do tipo. É aqui que acontece, os atos executórios. Tá entendendo? Como assim, Vini? Eu cogitei matar alguém, comprei a faca. E aí eu pego a faca e enfio a faca no peito da pessoa que queria matar. Esse primeiro golpe de faca iniciou um ato executório. Exatamente, eu vou cumprir toda aquela ação? Eu vou terminar aquela execução? Ainda não sei. Mas a execução, ela já aconteceu. Após a execução, nós estamos diante da consumação. Presta atenção. O que seria a consumação? A consumação, nós vamos ter exatamente lá prevista no artigo 14, inciso 1º. Artigo 14, inciso 1º, anota no seu caderno. Presta atenção nesse esquema. Se você entender isso aqui muito bem, você não vai errar na prova, não vai ter como errar. Olha só, o artigo 14, inciso 1º, ele vai dizer o seguinte para você. Diz-se o crime consumado quando ele completa todos os elementos da sua definição legal. Eu vou repetir para você. Diz-se crime consumado quando ele completa, quando ele abrange todos os elementos da sua definição legal. O
que seria, por exemplo, o artigo 121 disse para vocês, matar alguém. Cogitei matar alguém. Comprei a faca para matar alguém. Enfiei a faca no peito da pessoa. Enfiei 2 vezes, enfiei 3 vezes, enfiei 4 vezes, até que a pessoa ela desfaleceu e morreu. Completei todos os elementos. Completei todos os elementos da sua definição legal. Então, eu digo para vocês, aqui só para deixar completo o quadro, completa todos os elementos da sua definição legal. Pegou isso aqui? Pegou isso aqui, entendeu? Tem uma coisa que eu vou trazer para vocês, a título de exemplo, que vai cair na sua prova, eu não quero que você erre. Eles dizem o seguinte, que após a consumação aqui, teria um 5º elemento chamado exaurimento. Só que assim, o exaurimento ele é visto pela doutrina minoritária. Por exemplo, César Roberto Bittencourt, Kleber Manson, Rogério Sanches são autores que vão dizer para você que o exaurimento ele não faz parte de um dos elementos do intercrimine. Por que não faz parte? Porque aqui aconteceu a consumação. O crime ele já está realizado. Só que existe alguns crimes que eles falam a respeito do exaurimento. Me dá um exemplo? Claro que sim, eu vou falar para vocês. Extorsão mediante sequestro. Escrevi aqui, Extorsão mediante sequestro. Como assim, Vini? Como é que funciona isso aqui? O crime de extorsão mediante sequestro é quando eu sequestro alguém com o intuito de obter uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida. Esse é o meu objetivo. Só que acontece, o crime de extorsão mediante sequestro, no momento que eu sequestro a pessoa e eu já começo a fazer a extorsão, o crime já está consumado. Ele já está consumado. O que acontece é o seguinte, que ele pode se exaurir. Quando ele vai se exaurir? Quando eu consigo obter a vantagem indevida. Digamos que eu tivesse sequestrado alguém para obter uma vantagem indevida. Por exemplo, sequestrei alguém para conseguir o gabarito da prova da OAB. Fiz isso. Aí, eu consegui o gabarito da prova da OAB. Eu consegui aquela vantagem indevida. Se eu conseguir essa vantagem indevida, o crime ele vai estar exaurido. Vai acontecer o exaurimento daquele crime. Só que o crime já está consumido desde o momento do sequestro. Tá bom? Entendeu isso aqui? Entendeu mesmo? Pode tirar um print? Tira o print da tela aí. Vou sair aqui para você tirar um print. Tira o print do quadro, que hoje está bonito. Vamos que vamos! E aí a galera que está falando, quem ainda não me adicionou no Instagram, me procura lá depois, Concursando Vinícius. Gente, um beijo aí para Jade, para o Matheus, convidado, Ariel Ribeiro, galera aí de Minas, Tocantins, um beijão para vocês. Gente, alguém está com alguma dúvida com o que eu estou falando até agora? Você que está assistindo online, aproveita a oportunidade de perguntar. Até agora, eu estou falando para vocês desses elementos. Falei para vocês o que acontece desde a cogitação até a consumação do crime. Falei para vocês todas as etapas que acontecem. Você está entendendo? Isso aqui é muito importante você saber, porque daqui a pouquinho, logo daqui a pouquinho, eu vou tratar com vocês vários temas que cai questão direto. Quando cai dessa forma, tá bom? Por isso que você precisa saber todo esse ponto. Entendeu? Qualquer dúvida, pode falar. Vou apagar para vocês, porque acontece o seguinte. Lembrei de uma coisa. Consumação, presta atenção. Não tirou print? Vou sair aqui. Lembra que eu estou falando para vocês da consumação? Voltei. Preste atenção. Consumação.
tô praticando o crime. Lembra que eu falei que dei uma facada na pessoa? Dei uma facada. Fui lá, pá, dei uma facada. Só que aí, eu terminei de dar aquela facada, chegou a polícia, não consegui dar mais facada. Eu saí dali. O que aconteceu? Porque a polícia chegou e eu saí correndo, eu fugi. Aconteceu uma coisa chamada, uma circunstância alheia à minha vontade. Nesse caso, o crime ele não tinha como se consumar. Nesse caso, estaremos diante de um crime de tentativa. O guest lá, um monte de número, está perguntando se o exaurimento ele não faz parte do intercrimes. Não, ele não faz parte. O exaurimento não faz parte do intercrimes. Coloca isso para você. Ele não faz parte, não precisa do exaurimento para acontecer o crime. Consumou, a partir da consumação, o crime já está realizado. Tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Quando acontece uma situação alheia à vontade do agente, aquele crime não se consuma, estamos diante da tentativa. Tá bom? Vou apagar aqui para você. Um outro exemplo de exaurimento, eu posso ver aqui para você. Deixa eu pensar. Calma aí, uma coisa que eu não falei para vocês. Quando a gente fala da extorsão mediante sequestro, que é um exemplo que eu falei para vocês do exaurimento, preste atenção numa coisa aqui, ó. No exaurimento tem uma coisa muito importante, é que são os efeitos do exaurimento. O que acontece quando acontece o exaurimento? Uma hipótese é uma causa de aumento de pena, que pode acontecer, o crime qualificar porque se exauriu, em algumas hipóteses. Temos lá no caso do crime nos crimes contra a administração pública, alguns crimes contra a administração pública precisam do exaurimento e ele se qualifica quando se exaure, entendeu? E outra coisa, uma outra hipótese, na aplicação de pena, lá no artigo 59 do Código Penal, nós temos as circunstâncias judiciais. Toda vez que o crime ele vai se exaurir, vai ser uma das circunstâncias judiciais que vão ser observadas, tá bom? Vou apagar aqui para você, vocês aqui, para a gente prosseguir. Beleza? Vamos lá. Vinha falando para vocês da tentativa. E a gente vai prosseguir. Vamos com tudo, galera. Quero geral passando nessa prova. Ó. Tentativa. Tentativa está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui vive caindo na sua prova. Vai cair um caso concreto lá da sua prova, de um caso que você vai achar que consumou, mas não consumou, e aí você vai errar. Não vai errar porque você assistiu essa aula. Você prestou atenção. Se você prestou atenção, você vai acertar. Preste atenção no negócio aqui, ó. Tentativa. Primeira coisa, para acontecer a tentativa, eu falei para vocês, começou a execução, eu peguei a faca, eu enfiei no peito da pessoa. Então, o primeiro requisito é que tenha iniciado a execução. Iniciou a execução, pode ter tentativa. O que precisa acontecer também para configurar a tentativa? Tem que acontecer uma circunstância, anota aí, uma circunstância alheia à vontade do agente. Belezinha? Então, tô lá. Tô no caso, dei uma facada. Chegou a polícia, meti o pé. Galera. Aconteceu uma circunstância alheia à vontade do agente. Aí você pode me perguntar, Vini, você está me explicando isso aqui, mas qual é a consequência? Qual é a consequência de acontecer um crime tentado? O que vai acontecer? Aconteceu o crime tentado lá, beleza, eu entendi, você já explicou. Mas qual vai ser a pena? Vai ser a pena do crime que ele está tentando. Por exemplo, está tentando lá cometer um homicídio, beleza? Está tentando cometer um homicídio, aconteceu uma circunstância ali à vontade dele, ele não conseguiu, o crime vai ser tentado. Vai haver uma causa de diminuição de pena?
de 1/3 a 2/3. Acontece o seguinte, preste atenção. Preste atenção. Quanto mais perto da consumação do crime, menor vai ser a redução da pena. Quanto mais longe, vai ser maior a redução da pena. Beleza? Como assim? Dei uma facada. É uma situação. E parei. Queria matar. Minha intenção era matar. Dei uma facada e parei. É uma coisa. Outra coisa totalmente diferente, dei todas as facadas, 4, 5, 6 facadas, o cara foi pro hospital, ficou no CTI, não morreu por uma situação alheia à vontade mesmo, porque o cara era forte mesmo, conseguiu uma equipe médica que conseguiu salvar a vida do cara lá, tá entendendo? E ele não morreu. Cara, tudo iria acontecer para ele morrer. Ele não morreu por uma circunstância realmente ali à vontade dele. Foi quase consumado. Aí é uma situação diferente. Foi muito mais perto da consumação. Então imagine como se fosse... Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui para vocês. Seria como se fosse um grande medidor. Um grande medidor, né? Seria um grande medidor. Começou aqui, seria 1/3. Aqui no final, seria 2/3. Beleza? Entendeu isso aqui? Apagar isso aqui, que isso aqui é só um exemplozinho para ver, tipo, mais, diminuir menos. Belezinha? Prosseguindo. Falei para vocês da tentativa. Existem umas classificações da tentativa que eu acho que é importante trazer para vocês. Por quê? Pode cair na sua prova, querido. Vai cair. Então, preste atenção, isso aqui vai facilitar o estudo de vocês. São 3, ó. Preste atenção no esqueminha. Se liga na dica. Se liga na dica do Vini, que vocês vão passar na OAB geral, ó. Primeira delas, ela pode ser cruenta ou ela pode ser incruenta. Ela pode ser idônea, ou ela pode ser inidônea, ou também chamada de crime impossível. Deixa eu apagar aqui embaixo, porque eu quero usar um outro pedacinho aqui do quadro para vocês. Ou pode ser crime impossível, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E ela também pode ser perfeita, ou ela pode ser imperfeita. Vou explicar para vocês cada uma delas. Beleza? Anotou? Cruenta, incruenta, idônea, inidônea, perfeita ou imperfeita. Vou começar de baixo. Vou começar aqui de baixo, ó. Perfeita. Quando que ela é uma tentativa perfeita? Tem uma arma com 3 balas e eu quero matar, por exemplo, a nossa aluna Ariel. Sei lá o motivo, deu uma doideira na minha cabeça, resolvi matar a Ariel. E aí eu tenho 3 balas na minha arma. Tenho 3 balas. E aí eu tiro. Pá, arma 1. Bala 1. Pá, bala 2. Pá, bala 3. Ela é levada para o hospital. Ela passa por um processo cirúrgico. E ela sobrevive após a operação. Aconteceu uma tentativa, porque eu iniciei a execução. Eu atirei, eu usei todas as balas que eu tinha, mas aconteceu uma circunstância alheia à minha vontade. Por que ela é perfeita? Ela é perfeita porque eu fiz tudo o que eu podia para matar. Eu queria matar, eu fiz tudo o que eu podia. Eu usei todas as balas que eu tinha. Beleza? Um exemplo muito diferente seria a imperfeita. A imperfeita, eu tenho as 3 balas, a mesma coisa. Só que eu dei o primeiro tiro. Dei o segundo tiro. Quando eu dei o segundo tiro, apareceu a polícia. Eu saí correndo, meti o pé. Meti o pé e ela ficou lá. Você entendeu? Nesse caso, eu não consegui exaurir, não exaurir é a melhor palavra para vocês não confundirem com exaurimento, mas eu não consegui usar todos os meios necessários que eu tinha. E aí ela se torna imperfeita, tá bom? Tadinha da Ariel, mas a Ariel, ela sobreviveu, tá, gente? Ela passou na OAB, essa Ariel do nosso exemplo, passou na OAB e sobreviveu. Então, fica tranquila, Vamos prosseguir. Cruenta ou incruenta? Daqui a pouco eu falo da idônea ou inidônea. Cruenta.
Cruenta seria o seguinte, a hipótese da tentativa cruenta seria aquela hipótese em que houve uma lesão à pessoa. Tô lá, quero matar uma pessoa, e aí eu pego uma faca e eu corto a pessoa. Já começou a ter uma lesão. E a polícia chegou e eu saí correndo. Já cheguei a cortar o braço da pessoa, um pedacinho do braço da pessoa, fiz um corte. Nesse caso, ela é cruenta, porque já atingiu uma lesão à vítima, já houve uma agressão ou uma lesão à vítima. Quando que ela vai ser incruenta? Incruenta é quando peguei a faca de novo para matar a Ariel lá, só que quando eu fui enfiar na Ariel a faca, a polícia chegou, eu saí correndo. Ela não foi lesionada, ela só ficou triste, chorando lá, falou, meu professor tentou me matar, não sei o que lá. Só ficou lá triste lá, mas assim, não aconteceu nenhuma lesão física. A Ariel foi salva lá, graças a Deus, e passou na OAB. Tá bom? Essa é a diferença. Então você entendeu? Conseguiu entender muito bem? Alguém teve alguma dúvida do que é a questão da tentativa, quando ela é cruenta, incruenta, perfeita ou imperfeita? Porque agora eu vou falar da outra aqui. A questão quando ela é idônea ou inidônea. Idônea seria o seguinte. O meio empregado ele tem que ser possível para realizar aquela situação. Como que seria um caso de uma tentativa idônea? Esse que eu falei para você. Peguei a faca e fiz um corte lá, uma lesão, um cortezinho lá no braço. Se eu continuasse fazendo aquilo, eu ia arrancar e eu ia matar aquela pessoa, porque com a faca eu ia conseguir fazer. Ou seja, esse meio ele era possível. Logo, quando uma tentativa idônea, ela é punível. Agora, quando estamos de uma tentativa inidônea, vou botar aqui, ó, para você não errar. Atenção. Quando estamos diante de uma tentativa inidônea, ela não é punível. Por que ela não é punível, Vini? Porque vamos estar diante de um crime impossível. Seja por uma impropriedade absoluta do objeto, seja por uma impropriedade lá deixa eu confundir. Seja por uma impropriedade absoluta do objeto ou do material empregado. Tá bom? Vou explicar isso para vocês um pouco melhor. Presta atenção. Se ela é inidônea, você vai lembrar do quê? Do crime impossível. O crime impossível. Eu não tenho como matar, por exemplo, alguém que está morto. Vou matar alguém que está morto? Não dá para matar alguém que está morto. É um crime impossível, logo é uma tentativa inidônea. Tá bom? Ficou com dúvida no que, Gildo? Fala para mim que eu vou responder. Escreve aí o que você teve dúvida. Enquanto isso, eu vou deixar vocês tirarem print aí da tela. Fala aí, coloca aí o que você teve dúvida, Gildo. Tô voltando, vou apagar aqui, hein? Vou apagar aqui para a gente prosseguir. Coloca aí a dúvida que você teve, que a gente vai continuar num ponto importantíssimo dessa aula. Se eu fosse você, eu não ficava com o Facebook aberto, eu parava de falar e eu só prestava atenção. Ingrid, eu posso repetir a cruenta. A cruenta é o seguinte, houve lesão, tem que ver. Cruenta, você lembra se foi meio cruel, começou uma crueldade. Pega essa dica. O seguinte, ó, quero matar alguém, dou um tiro. Eu já matei a pessoa? Não, eu comecei a execução, mas eu matei a pessoa, mas já lesionei. Já lesionei, não lesionei? Ela é cruenta. Por quê? Pode acontecer uma circunstância ali à minha vontade que essa pessoa ela não morra. Logo, se ela não morreu, o crime não se consumou, mas ela ficou lesionada lá. Houve o quê? Um meio cruel. Ela é cruenta. Quando ela é incruenta, seria a mesma coisa. Quero matar a pessoa com uma arma. Só que quando eu vou atirar nela, chega a polícia, sai correndo. Ela não chegou a nem levar tiro nenhum, nem de raspão. Por isso ela é incruenta. Quando é cruenta, você vai sempre lembrar que houve uma lesão, houve um corte, ou levou um tiro, algo do tipo. Mas não aconteceu a lesão à pessoa, tá? Ficou entendido? Coloca no chat aí daqui a pouco, tô acompanhando, você vai me dizer se ficou claro para você, tá bom? Agora, preste atenção, se você não conseguiu printar a tela, você pode voltar depois um pouquinho a aula, você vai conseguir tirar, dar pause e print, tá bom? Vamos lá.
vamos continuar. Gente, quando falamos lá dos elementos, eu falei para vocês sobre a execução, sobre a consumação, né? Então, é exatamente o que a gente vai ter que ter em mente, ó. Execução, fim da execução, fim da execução, e seria o outro, consumação. Presta atenção, que isso aqui é importante pra caramba. Importante pra caramba. Hoje eu tô o menino do quadro, sendo professor do quadro hoje. Tô investindo em fazer os esqueminhas para vocês. Vamos lá? Presta atenção no seguinte. Falei para vocês o seguinte. Lembra que eu falei para vocês a execução? Sempre que começou a execução do crime, já acontece alguma situação. E é exatamente isso que a OAB ela vai cobrar para você. Se cair na sua prova, a OAB ela vai querer cobrar para você os efeitos. O que acontece se eu parei o crime aqui na execução, se eu parei no fim, se eu parei na consumação? Preste atenção. É exatamente o que nós vamos estar diante da primeira coisa, que seria a desistência voluntária. Se tiver alguma dúvida, fala aí. Estamos de olho no chat. Ao falar da desistência voluntária, você, meu aluno, vai abrir o seu artigo 15 do Código Penal. Artigo 15 do CP. Primeira coisa. Presta atenção. Tô lá, vamos lá no exemplo. Digamos aí, vou dar um exemplo de cada uma. A Jade está falando ali, está falando com a gente, dando dica, falando no WhatsApp. A Jade está ali, muito ativa no chat. E aí a Jade, ela resolve fazer o quê? A Jade, ela resolve pegar uma arma e atirar no professor dela. Por que ela quis atirar no professor dela, que estava dando um monte de dica para ela passar na prova do OAB? Não sei, mas ela quis atirar no professor dela. Ela pegou a arma, comprou a arma, veio aqui no Master OAB para atirar em mim. Ela fez isso. Ela falou, vou atirar no Vinícius porque eu estou irritada com ele, porque ele me enganou. Sei lá, qualquer coisa. E aí, o que ele faz? O que ela faz? Ela vem aqui no Master OAB e atira em mim. Beleza. Até aí tudo bem. Só que ela iniciou a execução. Na verdade, ela não chegou a atirar. Ela veio com a arma aqui no Master OAB. Chegou lá na sala e falou, cadê o Vinícius? Porque eu vou matar ele. E aí, quando ela já ia executar, ia atirar, iniciou a execução, ela chegou a pegar a arma e botou na minha cabeça. E eu falei, não me mata. Ela botou a arma na minha cabeça. E eu, por favor, eu não quero isso. Eu quero que você passe na OAB, eu não quero você presa. E ela botou a arma. Aí ela falou, é mesmo, né? Eu tenho que passar na OAB. Eu vou passar na OAB. Como é que depois eu vou poder falar lá, toda poderosa lá, que tem a carteira da OAB, a carteira vermelha? Ela, realmente, quer saber? Não vou matar não. Vini, me perdoa, me desculpa, você é um excelente professor, mas eu não vou fazer isso com você. Não vou acabar com a minha vida, nem com a sua vida. E aí ela desiste voluntariamente. Quando você falar da causa da desistência voluntária, você vai dizer o seguinte: essa pessoa ela podia matar, mas ela não quer mais. Caiu meu pilô, vou pegar aqui. Quando você lembrar, você vai lembrar de uma coisa chamada fórmula de Frank. Vou tentar escrever aqui para vocês. Seria a fórmula de Frank. Como é que é isso, Vini? Na fórmula de Frank, ele vai trazer para você a diferença entre tentativa e desistência voluntária. Qual seria a questão da desistência voluntária? Eu posso matar, no caso da desistência, eu posso matar o Vinícius, eu posso atirar, mas eu não quero mais, porque eu quero pegar minha carteira do OAB, não quero ser presa. Eu posso, mas eu não quero. Então, quando vamos falar da desistência voluntária, você vai lembrar. Eu posso, mas não quero.
Beleza? E na tentativa, como que vai ser? Vai ser, eu quero, mas não posso. Entendeu isso aqui? Vou repetir para você, preste atenção aqui. Ó. Desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, primeira parte, fórmula de Frank. Na desistência voluntária, essa pessoa ela tinha arma, tinha bala na arma, ela poderia atirar, a Jade, ela podia atirar e me matar, ela podia fazer isso, mas ela desistiu, ela falou, eu posso te matar, mas eu não quero mais te matar, e ela desiste. Qual vai ser o efeito disso aqui? Ela vai responder só pelos atos praticados. Digamos que ela tivesse pegado a arma lá e pá, bateu na minha cabeça com a arma, eu desmaiei. Eu desmaiei lá. E aí ela ia atirar em mim, mas ela falou, não, eu não vou atirar, e saiu correndo. Só que ela me lesionou, teve uma lesão leve. Nesse caso, ela vai ser punida por uma lesão corporal de natureza leve. Porque até então foi o que aconteceu. Então ela podia me matar, mas ela não quer. Na tentativa, ela quer me matar. Ela só não me matou porque aconteceu uma circunstância alheia. Na tentativa seria o caso assim. Alguém lá está querendo matar o seu inimigo. E aí ela atira, dá todos os tiros da arma. E a pessoa não morre porque ela foi tratada muito bem no hospital, foi salva por uma cirurgia, por uma questão lá cirúrgica. Nesse caso, a pessoa ela queria, mas ela não pôde. Se ela pudesse, ela teria matado. Na desistência voluntária, não. Tá bom? Então aqui, você vai lembrar. Desistência voluntária responde pelos atos praticados. Belezinha? Tá entendendo até aqui? Vamos lá. Beleza. Terminei a execução. Quero matar alguém. O que pode acontecer no fim da execução? Pode acontecer uma coisa chamada arrependimento eficaz. Prestar atenção que isso aqui já caiu na sua prova e eu estou sentindo que vai cair de novo a diferença disso aqui e eu não quero aluno do Master OAB errando. Preste atenção. Arrependimento eficaz acontece no fim da execução. Preste atenção no seguinte. Digamos que o Gildo agora que quisesse me matar. O Gildo está querendo me matar. Todo mundo querendo matar o professor aqui hoje. O Gildo queria me matar. O que ele fez? Ele veio no Master OAB. Ele sabe que eu adoro tomar café. Gosto muito de café, tomo café toda hora. E aí ele pega, bota na garrafa de café um veneno. Na minha garrafa de café ele bota um veneno que poderia me matar. E aí eu fui lá, tomei o veneno. Tomei o café que tinha veneno. Comecei a passar mal, ficar meio tonto, quase morrendo. E aí o que acontece? O Gildo ele fica arrependido. Tá vendo aqui, ó? Arrependido. Ele fica arrependido. O que ele faz? Ele pega um outro antídoto, pega um antídoto daquele veneno e coloca na minha boca. Quando eu começo a cair e tremer, ele bota o antídoto na minha boca e eu não morro. Por que eu não morri? Porque ele colocou o antídoto. Nesse caso, ele ficou arrependido. Só que foi um arrependimento tão forte, mas tão forte, que ele foi eficaz a ponto que eu não morresse. Logo, nesse caso, estaremos, primeira coisa, onde está previsto isso? Está previsto lá no artigo 15, também, do Código Penal, só que aqui é a segunda parte. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Artigo 15 do Código Penal. Uma outra coisa que você vai prestar atenção. Aqui, eu termino, gente, presta atenção, eu termino a execução. Mas ela não consome a vontade do agente. Não consome a vontade do agente. O que acontece? Ó, eu terminei. Aqui, ó. Só para deixar claro para vocês no esqueminha. Termino a execução, mas consigo evitar.
Consigo evitar o quê, Vini? Consigo evitar a minha intenção criminosa, que era matar. Eu queria matar, mas me arrependi e consegui evitar. Se eu consigo evitar a morte, no caso do lado do crime do homicídio, arrependimento eficaz. Qual é o efeito da questão do arrependimento eficaz? Qual seria o efeito disso aqui? O efeito disso aqui é que a pessoa também, ela vai responder, aqui também, responde pelos atos praticados. Preste atenção, a grande sacada disso aqui é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês do conceito da tentativa? Se eu me arrependi, no arrependimento eficaz, eu só respondo pelos atos praticados. Na desistência voluntária, eu também só respondo pelos atos praticados. Então, se eu queria matar, mas eu desisti voluntariamente, eu vou responder pelos atos praticados até então. Se aquela pessoa for lesionada, eu vou responder por lesão corporal. Não vou responder por tentativa de homicídio. Tá entendendo? Aqui não responde por tentativa de homicídio. Pelos atos que foram praticados, embora a intenção fosse de matar. Aqui no arrependimento eficaz, a mesma coisa. Eu queria matar, cheguei a consumir, praticamente, eu termino a execução, ele não se consome, porque não consumiu o homicídio, porque eu botei o antídoto. Coloquei o antídoto e a pessoa viveu, mas a pessoa, sei lá, ficou lesionada. Aí eu vou responder por lesão corporal, ou pelo ato que eu pratiquei. Mas eu não vou responder por tentativa de homicídio. Porque não aconteceu uma situação alheia à minha vontade. Eu quis. Lembra da fórmula de Frank? Eu quero. Não. Eu posso, mas não quero. E na tentativa eu quero, mas não posso. Aqui, ele pode, mas ele não quer. Ele terminou. Terminou, entendeu? Então, presta atenção. Vai cair na sua prova. Eu não quero ninguém com dúvida. Tá com dúvida? Pergunta aí. Coloca aí. E eu falei já para vocês no início da aula, exaurimento não faz parte do iter criminis. Autores como Bittencourt, Kleber Monson, Rogério Sanches, todos eles dizem que não pode, não entra. Ela entra com uma circunstância judicial na aplicação da pena ou com uma qualificadora, mas ela não vai entrar numa das fases, um dos elementos do iter criminis, tá bom? Vamos lá. Preste atenção, vai copiando aí, você que está prestando atenção, que eu não quero que você erre nada na sua prova. Beleza, pode acontecer a consumação, não é mesmo? Pode acontecer a consumação. E aqui na consumação, estaremos diante do do arrependimento. Do arrependimento posterior. Vamos lá. Arrependimento posterior. Está previsto lá no artigo 16 do Código Penal. Presta atenção aqui, ó. Arrependimento posterior. Consumei o crime. Vamos voltar lá na Jade? A Jade estava irritada, ela queria me matar. É uma outra situação, um outro exemplo. Ela veio com a arma e atirou. Só que o que aconteceu? Nesse caso, ela atirou e eu morri. Nesse caso, cabe arrependimento posterior? Cabe arrependimento posterior? Não. Por quê? Uma das regras, meu amigo, tem violência ou grave ameaça. A primeira coisa que você vai ver no arrependimento posterior é que ele exige quatro requisitos para a sua configuração. Então, antes de eu explicar um pouco melhor um exemplo dele, vou falar para vocês e deixar aqui exatamente esses 4 requisitos. Primeira coisa, sem violência, ou grave ameaça. É o primeiro requisito para poder ter o arrependimento posterior, previsto lá no artigo 16
do Código Penal. A segunda coisa vai ser que ocorra a restituição da coisa ou reparação do dano. Anota no seu caderno, não quero que você erre. Beleza? Presta atenção nisso aqui. Não sei se vai dar para botar os outros dois aqui, vou colocar aqui em cima o 3, tá? O terceiro, eu vou apagar, vou colocar aqui, vou colocar com números, que vai ficar mais fácil de você entender. Eu coloquei números romanos, vou dar aqui, ó, 1, 2, vamos para fazer mais aqui, ó, 3 e 4. Ó. O terceiro requisito é o seguinte, tem que ser até o recebimento da denúncia, até o recebimento e tem que ser voluntário. Como assim, Vini? Me explica isso aqui, para eu entender o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, se cair na sua prova, vai cair geralmente em relação a um crime patrimonial. Crime patrimonial. Aconteceu uma lesão, eu vou no crime patrimonial, vou lá, furtei, porque não pode ser com violência, grave ameaça, acertar o exemplo. Um furto de um celular. Furtei o celular, levei o celular para casa, peguei o celular da Jade, levei o celular da Jade para casa. Cheguei em casa, falei, caraca, não era para ter pego o celular da Jade, cara, eu tô arrependido, eu vou devolver. E aí, ó, é com violência ou grave ameaça o furto? Não, o furto não é com violência ou grave ameaça, exatamente porque ele é furto. Eu me arrependi, o que eu fiz? Peguei o celular e devolvi o celular para Jade, restituí o celular, ou reparei o dano, devolvi o celular da Jade. Essa devolução, ela foi até o recebimento da denúncia? Como assim? Toda vez que acontece um crime, vai acontecer. O crime vai lá para a delegacia, vai haver um inquérito policial. E é levantada uma denúncia ou queixa-crime. Com o recebimento dessa denúncia ou queixa-crime, não cabe mais arrependimento posterior. Mas até esse momento em que não ocorre o recebimento da denúncia, pode arrepender. E tem que ser voluntário, tem que querer. Peguei o celular e devolvi. Não houve investigação ainda, beleza, tá tudo certo. O que vai acontecer no arrependimento posterior? No arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Ele vai responder, mas diminuir a pena de 1/3 a 2/3, tá? Aqui, ó, vai diminui de 1/3 a 2/3. Tá bom? Belezinha? Entendeu isso aqui? Vai diminuir. No arrependimento posterior, vai diminuir de 1/3 a 2/3, tá? Tem uma coisa que eu acho que é importante falar para vocês, tenho certeza, na verdade, que é o seguinte. Tem um cara que vai trazer para vocês uma diferença. Eu estava lendo outro dia num livro, umas loucuras que falam para vocês. E fala o seguinte, ó, a desistência voluntária e arrependimento eficaz, algumas pessoas vão dizer para vocês que seria uma ponte de ouro. Por que ponte de ouro? Porque ela seria uma ponte de ouro que me dá uma vantagem para voltar para a licitude da situação. Eu queria matar. Não queria matar? Mas não matei. Respondo pelos atos praticados até então. Me livrei de um homicídio, porque eu desisti voluntariamente. No arrependimento eficaz, me livrei de um homicídio, porque eu dei o antídoto, depois que eu já tinha colocado veneno. Entendeu? No arrependimento posterior, eu queria furtar o celular da Jade. Peguei o celular da Jade e levei para casa. O crime já está consumado. Já aconteceu a consumação. Só que depois eu me arrependo. Como não foi com violência, foi voluntário, foi até antes do recebimento da denúncia, e não foi com violência ou grave ameaça, e eu restituí a coisa, voltei aqui, falei 2 vezes sem violência ou grave ameaça, restituição da coisa, houve restituição, vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Aqui é a mesma coisa da tentativa. Aqui é muito igual à tentativa, tá bom? Um outro exemplo importantíssimo falar para vocês é a questão aqui que pode acontecer
do crime impossível. Tá? O crime impossível, você vai achar ele lá no artigo 17 do Código Penal, tá? O crime impossível, lembra quando eu falei quando a tentativa ela era inidônea? Inidônea, eu falei para vocês, é a hipótese do crime impossível, que pode ser por absoluta impropriedade do meio empregado ou pode ser por impropriedade do objeto material. Um exemplo de crime impossível por objeto material. Queria matar uma pessoa. Quando eu atiro nessa pessoa, só que a pessoa já está morta. Matar o morto não é crime, é impossível, não responde por nada. Impropriedade do meio empregado. Quero matar alguém com uma arma desmuniciada. Como é que eu vou matar alguém com uma arma que não tem bala nenhuma? Não dá. Nesse caso, não vou responder por nada. Então, no crime impossível, é atípico, uma situação atípica, seja por impropriedade do objeto ou do meio material. Tá bom, gente? Era esse recado que eu tinha para trazer para vocês. Curtam muito as nossas aulas, rumo à aprovação. Até a próxima, pessoal. Nos vemos mais. Beijo. Tchau, tchau.